O prejuízo do Harry Potter e a Ordem da Fênix pode ser um excelente professor sobre como você deve gerir as suas arrematações em leilão de imóveis. Vamos lá, não sei se você sabia, eu descobri recentemente em que um dos filmes de maior sucesso da franquia do Harry Potter, que é a Ordem da Fênix, que faturou mais de $1 bilhão, foi o maior fracasso do ponto de vista contábil. Teve, acho que, um prejuízo de $167 milhões. E a explicação para isso é muito fácil. Ou melhor, muito simples. Hollywood dá um jeito de aumentar o máximo que pode, de forma legal e legítima, os seus custos. Por quê? Porque boa parte do pagamento dos atores, dos diretores, da pessoa que produz o filme, está relacionado ao lucro líquido de uma produção. Então pensa assim, o filme recebeu $1 bilhão de receita, e aí teve que pagar, sei lá, os custos iniciais da produção, aí depois teve que pagar royalty, depois teve que pagar imposto, depois teve que pagar isso, aquilo outro, e aí sobrou um lucro líquido pequeno. Aquelas pessoas que participam do lucro desse imóvel vão receber sobre esse pedaço aqui. Enquanto as outras pessoas, de repente ali o grande estúdio, coisa e tal, tem outras formas de pegar partes desse dinheiro, seja em taxas, em formas de administração, enfim. A grande questão é que, nesse filme especificamente, com os seus 167 milhões negativo, basicamente, as pessoas que participaram do filme, que tinham algum contrato para receber em comissão, vamos dizer assim, não recebeu nada, porque o filme teve prejuízo. E Edward, o que isso tem a ver com imóveis de leilão? Simples. A lógica é simples. Isso acontece também com o que a gente chama de ganho de capital. Tem um nome quando você vai fazer uma manobra fiscal com o objetivo de pagar menos imposto, de forma legal e legítima. Se chama elisão fiscal. O que é isso? É uma forma de você, legalmente, diminuir os seus impostos. E como é que você faz isso numa arrematação? Quando você vai vender um imóvel de leilão, ou qualquer imóvel, você é obrigado a declarar o preço de venda. E se você teve alguma variação do que a gente chama de ganho de capital, você precisa pagar imposto sobre esse ganho de capital. Só para você entender o que é o ganho de capital. Eu comprei um imóvel por R$100 mil. Quando eu fui vender esse imóvel, eu vendi por R$150 mil. A diferença entre a venda e o quanto eu paguei pelo imóvel dá 50 mil. Esse é o meu ganho de capital. Eu vou colocar uma porcentagem que vai de 15% até 27,5% sobre esses 50 mil reais. Beleza? Esse é o imposto de ganho de capital. A maior parte das pessoas que arrematam imóveis de leilão, quando vão fazer a sua venda, elas vão pagar esse tipo de imposto. E esse tipo de imposto é facilmente diminuído através de elisão fiscal. Edward, mas como? Você comprou um imóvel no leilão e pagou o lance de R$100 mil. Só que no momento que você pagou o lance de R$100 mil, você também pagou o leiloeiro em R$5 mil. Mas você também precisou fazer uma reforma que te custou R$3 mil. Mas você precisou contratar um advogado que te custou outros R$5 mil. Você teve que bancar ali um custo para desocupação, outros tantos mil reais. Você teve que gastar com chaveiro, você entendeu onde eu quero chegar? Você começa a aumentar os seus custos, obviamente que de forma legal, que você tenha como provar tudo isso. Mas aí você aumenta o seu custo. No final, aquele imóvel que você tinha comprado por R$100 mil, você passou a comprar ele por R$125 mil. Significa que agora o seu ganho de capital efetivo é de R$25 mil. Você, basicamente, diminuiu na metade o seu imposto que você teria que pagar sobre esse ganho de capital. É uma manobra meio que simples, mas muita gente erra nisso. Inclusive a venda do imóvel, em que o corretor cobra uma porcentagem, pode ser diluída. Inclusive, se você mesmo vendeu de forma particular, você pode considerar ali uma comissão para você.
Seria algo como se fosse um tipo de prolabore ou algo do tipo, pensando numa estrutura em que você é uma empresa que vende imóvel. Mesmo que você não tenha acréscimo, você pode receber uma comissão por uma venda de um imóvel. Não precisa ser um corretor credenciado. Percebe onde eu quero chegar? Você consegue eliminar parte do ganho de capital que você teria simplesmente declarando isso. Isso é importante. Ajuda você a pagar menos impostos. Mas, Edwards, como que eu faço esse pagamento? Todas as vezes que você for vender um imóvel, você tem até o último dia do mês subsequente, último dia útil do mês subsequente, para fazer a declaração. A declaração não é que você tem que pagar ali, mas você vai declarar o por quanto você vendeu. Se você utilizou esse dinheiro todo que você recebeu para comprar outro imóvel, usou integralmente para outro imóvel, e esse era seu único imóvel, você recebe uma isenção. Você não precisa pagar imposto. Você pode usar essa isenção uma vez a cada 5 anos. Fora isso, você vai ter que pagar. Edwards, essa alíquota, de quanto que é esse imposto de ganho de capital? Imóveis até 2 milhões e alguns quebrados, que a maioria das pessoas vai ser de 15% sobre o ganho de capital. Todos os outros ganhos vai sendo escalonado à medida que sobe, mas vamos ser sinceros, para você ter um ganho de capital maior do que 2 milhões, está em outra fase. Fechado? Edwards, você falou para venda. E se eu estivesse falando de aluguel? Existem formas de diminuir o imposto que eu pago sobre aluguel? Sim. A mais conhecida é o formato de empresa, em que o pessoal chama de holding, mas não deixa de ser um CNPJ, a qual você aluga por ele. E aí a alíquota é um pouco menor de imposto de renda do que os 27,5%, que pode chegar a 27,5% sobre a renda. Mas uma estratégia muito mais simples e que muita gente acaba viajando é, por exemplo, assim, eu tenho renda, a minha esposa não tem uma renda, ela não recebe nenhum rendimento por fora, né? Para trabalho fora. Só que os imóveis que nós temos, o imóvel que eu tenho, ela é dona também. Então uma coisa interessante de se fazer é declarar a renda do imposto, ou melhor, a renda dos aluguéis, no nome dela. Por quê? Porque até R$ 2.700, se não me engano, você é isento de pagar imposto de renda. Então, se eu tenho, sei lá, 2 imóveis, 3 imóveis que paguem ali seus R$ 800, eu coloco tudo para declarar nela. Por quê? Porque 3 vai dar 2.400. Ela é isenta de pagar imposto de renda. Se eu colocasse no meu CPF, esses 3 imóveis eu teria que pagar um imposto sobre essa renda. Existem estratégias muito mais elaboradas com questão de ativo circulante ou não, com questão de empresa ou não. E para isso eu indico fortemente que você procure um contador especializado, que ele precisa analisar caso a caso. Contabilidade não é pastel. Não é você chegar e pedir e acontece. É bem necessário que tenha alguém te acompanhando, alguém competente que te acompanhe de forma individual. Veja o seu caso, veja as melhores opções para você. Mas você precisa saber fazer as perguntas corretas. E esse é o tipo de pergunta correta. Como eu consigo pagar menos impostos na minha situação hoje? Eu vi um vídeo que o cara falou isso. Eu consigo fazer algo parecido? Ah, não consegue. Ah, consegue. Comece a procurar isso. É extremamente impressionante quanto dinheiro as pessoas deixam na mesa por simplesmente não fazer otimizações simples. Simples como essa, que o pessoal do Harry Potter fez, simples como essa de você declarar a própria venda do imóvel que você fez. Uma comissão de 6%, por exemplo. Detalhes que fazem toda a diferença. Se você quiser aprender coisas muito mais detalhadas, se você quiser aprender como você ganha dinheiro no mercado imobiliário utilizando imóveis de leilão, o link está aqui na descrição da Jornada do Arrematante. Em 3 horas, você vai aprender a arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Tudo que eu preciso, são 3 horas do seu tempo. O link está na descrição, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço, valeu!